Fala pessoal, esse aqui é o vídeo tutorial de instalação da MFD 2020D. Então nesse vídeo você vai aprender a instalar essas fechaduras aqui que são de sobrepor para portas pivotantes e portas deslizantes, que é esse cenário aqui. Então se você quer saber como faz a instalação dela, fica aí até o final. Primeiramente, para essa instalação você precisa saber quais os materiais são necessários para realizar a instalação dessa fechadura. E aqui comigo eu tenho uma parafusadeira, pode ser tanto uma parafusadeira quanto uma furadeira, para fazer o furo da porta. Junto com ela eu tenho aqui uma serra-copo, que vai ser de 32 mm para essa furadeira, uma chave Phillips para me auxiliar, e não necessariamente toda a instalação vou precisar, mas aqui eu tenho um formão e um martelo, porque mais para frente você vai ver que nesse cenário específico a gente vai ter que fazer um desgaste no batente, então por isso que eu tenho um martelo e um formão. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui também o meu gabarito, ele que eu vou utilizar para fazer a furação da porta. Além, é claro, saber quais produtos vem dentro da embalagem. Começando aqui por esses calços, que a gente vai utilizar em conjunto junto com essa chapa de fixação aqui para elevar o nível do nosso módulo interno. Esse batente que também vem com alguns calços, caso seja necessário, a gente vai utilizar nessa instalação, mas se a pessoa quiser deixar a instalação com um visual um pouco melhor, a gente pode utilizar essa contratesta na parede, que também já vem acompanhado dessas buchas aqui. Lembrando também, a gente tem as tags, tanto adesivas quanto tag para chaveiro, as pilhas, o imã, que vai atuar como sensor de fechamento, e todos os parafusos. Lembrando que nem todos os parafusos a gente vai utilizar, porque a gente manda a mais aqui para os mais variados cenários. Alguns parafusos não vão ser utilizados. Tudo pronto para instalação. Agora o primeiro passo é a gente pegar o nosso gabarito e fazer a demarcação aqui na porta para fazer o furo da nossa fechadura. Então aqui a gente vê que tem um puxador, a gente vai botar um pouquinho mais para cima para a fechadura não ter o risco de bater nele. A gente posiciona aqui o nosso gabarito e marca o furo central, onde a gente vai fazer a furação usando aquela serra-copo de 32 mm que a gente já viu. E aqui vai uma dica: antes de usar a serra-copo diretamente na porta, a gente fez a marcação, a gente pode usar essa broca aqui para fazer a furação total e usar ela como guia, tanto de um lado quanto do outro, para fazer a melhor furação possível. Vamos lá. Furação feita, agora a gente vai pegar o nosso módulo externo. Se a gente olhar na parte de dentro, além do cabinho de comunicação, ele tem aqui essa fita 3M, que vai auxiliar a gente a colocar a fechadura ali. Então, é só passar o cabo por dentro da furação, encaixar e pressionar, ela já vai ficar segurando. Fixamos já o módulo externo, então aqui na parte de dentro da porta, na parte interna, a gente vê que o cabo está sobrando, e o próximo passo seria botar essa chapa de fixação. Só que a gente tem um detalhe nessa instalação. Se a gente botar a porta fechada, a gente fechar ela totalmente, a gente vai ver que esse espelho aqui, ele é muito grande, ele é muito alto, então na hora de a gente botar o batente, a gente não vai conseguir fechar. E para isso, a gente tem essas ferramentas aqui que vêm dentro da nossa embalagem, já acompanha o produto, que são pequenos calços, para elevar o nível aqui da minha chapa de fixação. Então eu vou utilizar eles em conjunto com a minha chapa de fixação, vai ficar com essa altura aqui, que é a altura máxima, e a gente consegue, agora sim, fazer a fixação dela aqui. Bom lembrar que dentro do kit a gente tem vários tipos de parafusos, nem todos vão ser utilizados, como por exemplo, o parafuso de fixação da chapa, pode ser tanto esses pequenos aqui quanto esses maiores. Só que como a gente fez a elevação, a gente vai usar os calços para elevar a nossa chapa de fixação, a gente vai ter que usar os maiores parafusos que tem dentro da caixa. Para a gente começar a fixar a nossa chapa de fixação, a gente vai utilizar esses dois parafusos aqui, que através desses dois furos vão ser conectados lá no nosso módulo externo.
Parafusamos o nosso módulo externo com esses 2 parafusos, agora a gente vai vir com os 4 parafusos aqui na chapa de fixação. Para finalizar a porta, a gente vai colocar o nosso módulo interno aqui na nossa chapa de fixação. Então, lembrando que tem esse cabo que vem lá do módulo externo para dentro do módulo interno, a gente vai ter que encaixar ele no único encaixe que tem aqui. Só tem uma posição, não tem como errar. E agora encaixamos o nosso módulo na nossa chapa, lembrando que a chapa tem esses 2 vãos aqui, onde a gente vai colocar 2 parafusos que vão prender aqui dentro do nosso módulo. E dentro aqui do compartimento de pilhas, a gente também tem 2 parafusos que a gente precisa fixar para deixar tudo 100%. Porta finalizada, agora o que a gente precisa fazer é instalar o batente onde a porta vai trancar. Então a gente precisa fechar ela e aqui acionar o mecanismo e medir onde que fica o suficiente para ele entrar aqui dentro do nosso batente. Só que, como eu falei lá no começo do vídeo, esse cenário aqui, o espelho ele é um pouco alto, então ele acaba batendo. A gente vai ter que fazer o desgaste, ou seja, o rebaixo aqui do espelho para que a nossa lingueta entre dentro do nosso batente. Fizemos o desgaste, agora a gente vai vir com o batente no local que a gente fez o desgaste. A gente pode ver que se fechar a porta, já consegue fechar a fechadura exatamente dentro do buraco. Agora é só parafusar ele aqui, com os 4 parafusos que vem, e a nossa instalação está pronta. E tá pronta a nossa instalação. Como último passo eu vou botar o imã aqui que identifica que a porta foi fechada. E agora tá pronto, é só a gente partir para a parte de configuração dos acessos. Agora, diretamente aqui do nosso estúdio, eu vou te explicar como a gente configura a MFD 2020D. Lembrando que ela é uma fechadura inteligente, ou seja, ela vai ter 2 jeitos da gente utilizar ela. No modo inteligente, que tem toda essa energia com a nossa casa inteligente, para isso a gente vai precisar de um hub, ou no modo standalone, que é um modo desconectado, somente a fechadura. Lembrando que para utilizar ela, a gente precisa setar o modo que a gente quer. E é isso que eu vou te ensinar agora. Começando pelo modo inteligente. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que
pressionar o botão de cadastro dela aqui atrás por aproximadamente uns 8 segundos. Ela vai acender, apagar e acender de novo. Pronto, agora a gente precisa inserir um código que eu vou deixar aí na tela para você. O código do modo inteligente é o seguinte: 987532159. E a gente vai segurar o botão da engrenagem por 5 segundos, até ela resetar. Pronto, agora ela resetou e vai reiniciar no modo inteligente. E para fazer o cadastro do modo inteligente é bem fácil. A gente vai vir lá atrás de novo, no botão de cadastro. Ele vai pedir para a gente colocar a senha do administrador padrão de fábrica, que é 1234, a gente coloca e confirma. Ele só vai dar uma opção, que é a opção 5, que é a opção de pareamento. Então a gente aperta aqui, ela vai entrar no modo de pareamento, e como eu falei, a gente vai precisar de um hub. Basta a gente apertar aqui o botão do hub, que ele também vai entrar no modo de pareamento, e os dois vão começar a se conversar. Prontinho, então já fez o sincronismo, a fechadura já vai aparecer lá no seu aplicativo Migo Smart, e lá de maneira muito mais intuitiva você consegue cadastrar tanto senhas, quanto a biometria e a tag. Agora para o modo standalone, a gente vai pressionar o botão mais uma vez lá de cadastro durante 8 segundos até ele apagar e acender de novo. Agora já para o modo standalone, para a gente setar ele, é um outro código que eu vou deixar aí na tela também. Então você vai digitar 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 5, 1 e pressionar o botão da engrenagem por 5 segundos. Pronto, agora ela vai reiniciar e voltar no modo standalone, modo sem conectividade. E como ela não vai ter conectividade nenhuma, as configurações vão ter que ser feitas diretamente nela, e a primeira de todas é mudar a senha do administrador. Para isso a gente vai clicar no botão cadastro mais uma vez, colocar a senha padrão de fábrica, que é 1234, e pressionar a função 0, que é a função que escolhe a senha do administrador. Aqui eu vou mudar ela. Vou ter que digitar mais uma vez. E pronto, mudamos a senha do administrador. Agora, como próximo passo, a gente pode fazer o cadastro das nossas tags. A gente segue a mesma lógica. Clica no botão de cadastro, bota a nova senha que a gente criou, confirma, e a função para cadastrar tag é a 2. Então ele vai ficar um visor desse jeito. A gente pode vir com as tags, aproxima, ele cadastra, a gente pode cadastrar outro também. E prontinho. Só a gente confirmar aqui agora que a tag já vai estar funcionando. E por último, mas não menos importante, a gente tem o cadastro da nossa biometria digital. Clicamos mais uma vez no botão de cadastro, botamos a senha do administrador, confirmamos e confirmamos mais uma vez, que é o botão de confirmação que cadastra digital. Ele vai pedir para a gente botar o nosso dedo 5 vezes aqui, de maneiras diferentes, em posições diferentes, para cadastrar a biometria. Então tá pronto, é só a gente confirmar de novo. Se a gente quiser cadastrar outro dedo, a gente pode também. E funcionou. Então agora vamos para o teste final. Vou utilizar aqui a nossa tag para tentar acessar. Funcionando 100%. Agora a gente vai testar a biometria digital. Tudo 100% também. Então é assim que a gente instala e configura a MFD 2020D. Então se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E para saber mais, continue nos acompanhando. Até a próxima.